Olá, bora dar uma olhada no FAT-N11, o Fundo BRC Renda Corporativa. A gente vai analisar a fundo o relatório com os dados de agosto de 2025, que foi publicado agora, para entender direitinho o que aconteceu com este fundo. Pensa só, um escritório prontinho, só esperando a empresa chegar com o computador. Essa frase aqui no slide, ela resume perfeitamente a sacada do FAT-N11. É tudo sobre agilidade, sobre ser uma solução prática para as empresas. Vamos ver como é que eles fazem isso. E aqui está o coração da operação, o famoso modelo Plug and Play. Basicamente, o fundo entrega os escritórios completos, já mobiliados e prontos para o uso. Isso atrai uma demanda muito alta e, o mais impressionante, permite que eles achem um novo inquilino muito rápido. Para se ter uma ideia, a média histórica do fundo para alugar um espaço vago é de apenas 13 dias. É muito ágil. E isso nos leva a outro ponto fundamental, os contratos atípicos. São aluguéis de longo prazo, com regras bem amarradas desde o início, multas mais altas e, o mais importante, sem aquela possibilidade de revisão do valor do aluguel. Para quem investe, isso é excelente, porque garante um fluxo de receita muito mais estável e previsível. Ok, agora que já entendemos o modelo de negócio, vamos para o que interessa, os números. Como foi a performance do fundo neste período de agosto? Para começar, o dividendo distribuído em agosto foi de 80 centavos por cota. É exatamente o mesmo valor do mês passado, o que sinaliza uma boa consistência na geração de renda para os cotistas. E o que esses 80 centavos significam na prática? Bom, com base no preço da cota no final do mês, esse pagamento representou um dividend yield mensal de 0,96%, quase 1% ao mês, um rendimento bem expressivo. Agora, um ponto que sempre chama a atenção é a avaliação do fundo. A cota estava sendo negociada com um P sobre VP de 0,84. Isso quer dizer que o preço de mercado estava com um desconto de 16% em relação ao valor patrimonial. Na prática, é como se fosse possível comprar os ativos do fundo por um preço abaixo do valor contábil deles. O motor principal do fundo, que é a receita de aluguel, mostrou um crescimento bem forte em agosto, de quase 10% a mais do que em julho. Esse aumento veio principalmente do início de novos contratos e também da aplicação de reajustes anuais em outros. Vamos dar uma olhada no fluxo financeiro do mês. O fundo gerou 4,9 milhões de reais em receitas brutas. Depois de descontar todas as despesas, o resultado líquido foi de 3,7 milhões. E foi exatamente esse valor que o fundo distribuiu aos cotistas. Ou seja, ele foi 100% eficiente na distribuição do resultado do mês. Mas de onde vem essa receita toda? Para entender isso, a gente precisa olhar por dentro do portfólio, ver quais são os imóveis e quem são os inquilinos que formam a base do FAT-N11. Uma pergunta essencial para qualquer fundo imobiliário é sempre essa: os imóveis estão alugados. Afinal, imóvel vazio não gera renda, não é mesmo? E a resposta aqui é impressionante. A ocupação física do fundo está em 98,24%. É um número altíssimo. Isso significa que quase todos os metros quadrados do portfólio estão alugados e gerando receita. Como a ocupação física assim, a vacância financeira, ou seja, o que se deixa de ganhar, é mínima. E onde ficam esses imóveis? Geograficamente, o portfólio é bem concentrado na cidade de São Paulo. E, mais especificamente, 60% de toda a sua área fica na Vila Olímpia, que é uma das regiões corporativas mais valorizadas do Brasil. Mas em contraste com essa concentração geográfica, a base de inquilinos é super diversificada. São mais de 100 empresas de vários setores diferentes. E nenhum deles representa uma fatia muito grande da receita. Isso é ótimo, porque dilui o risco de forma bem eficaz. E quando os contratos vencem? O cronograma está bem distribuído ao longo dos próximos anos. O prazo médio ponderado dos contratos é de quase 3 anos. Isso significa que não existe uma concentração de contratos vencendo todos de uma vez, o que dá muita tranquilidade para a gestão negociar as renovações. A receita de aluguel também está bem protegida contra a inflação. Os contratos estão quase que igualmente divididos entre os dois principais índices de inflação do país, o IPCA e o IGPM. Isso garante a correção dos valores ao longo do tempo. Bom, agora vamos para um aspecto crítico de qualquer investimento: a dívida e a saúde financeira do fundo. O fundo opera com uma alavancagem que pode ser considerada conservadora. A dívida representa menos de 11% do patrimônio líquido. É um nível baixo para o setor, o que indica uma gestão de risco bem prudente. E essa dívida está estruturada em 2 certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que são de longo prazo.
Os dois estão atrelados à inflação pelo IPCA, mais juros fixos, e os vencimentos estão bem distribuídos, um em 2029 e o outro em 2031. Ter dívidas significa ter obrigações. Então a pergunta é: o fundo está preparado para os pagamentos de curto prazo? E a resposta, segundo o próprio gestor, é que sim. O caixa atual do fundo é de 7,4 milhões de reais. E esse valor é suficiente para cobrir todas as obrigações, incluindo o serviço da dívida, pelos próximos 10 meses. Isso dá uma margem de segurança operacional bem considerável. Então, depois de analisar todos esses dados, quais são as principais conclusões que a gente pode tirar deste relatório? Resumindo, os pontos fortes são bem claros. A ocupação altíssima, a receita crescendo e a estabilidade que os contratos atípicos trazem. Já como pontos de atenção, ficam a forte concentração geográfica em São Paulo e a necessidade de ficar de olho nas despesas e na estratégia de venda de ativos para manter o caixa saudável no longo prazo. E a gente termina com essa declaração-chave do relatório do gestor. Ela dá uma visão sobre a estabilidade financeira do fundo, mostrando que a gestão está atenta ao caixa, enquanto planeja os pagamentos futuros e a estratégia de reciclagem de ativos.